Olá pessoal, hoje a nossa aula é no livro de História e nós vamos ver um assunto muito interessante, tá certo? Primeiro nós vamos falar sobre as grandes navegações. Na Europa, no século XV, muitos países, entre eles o Portugal, eram governados por reis que tinham interesses em aumentar suas riquezas. E para isso, eles investiram em navios e iniciaram as grandes navegações em 1415. Os europeus eles faziam um comércio de 3 lugares: das Índias, da China e da África. Da África vinha a pimenta, o óleo e o marfim. Da China vinha a seda, a porcelana e o perfume. E das Índias vinha o cravo, o gengibre e a noz moscada. Portugal foi o primeiro país a iniciar a expansão marítima e comercial, mas a Itália era quem dominava. Os comerciantes, eles eram obrigados a passar por terras italianas. Portugal, gente, ele foi o primeiro país a iniciar a expansão marítima e comercial porque eles tinham uma localização privilegiada e um centro de aperfeiçoamento onde estudavam novas rotas. Isso tudo, gente, porque eles possuíam pilotos, eles tinham astrônomos, mapas, equipamentos da época, por exemplo, a bússola, né? Então, eles terminavam descobrindo novos caminhos, dando a volta pela África, nas águas do Oceano Atlântico. Então, gente, os portugueses eles faziam essas viagens muitas vezes. Só que quando chegou em 1488, né, o navegador Bartolomeu Dias, ele conseguiu fazer essa rota de Portugal. Então, ele contornou a África e ele chegou ao Cabo das Tormentas. Cabo das Tormentas, gente, tem esse nome porque ele tem um mar muito agitado. As navegações elas eram destruídas e afundavam, e os navegadores não conseguiam contorná-la. Mas o Bartolomeu Dias, ele conseguiu contornar esse Cabo das Tormentas, e a partir daí ele deu o nome de Cabo da Boa Esperança. Um outro navegador, gente, que também ele teve as expedições dele financiadas os reis espanhóis, que era o Cristóvão Colombo. Ele acreditou ter chegado nas Índias em 1492, mas desembarcou em uma ilha, a qual ele chamou de São Salvador. Aí, gente, Cristóvão Colombo, ele jurava que estava nas Índias, né? Só que aí o Américo Vespúcio, ele foi fazer uma visita, né, nas terras e ele percebeu que o Colombo, ele não tinha chegado nas Índias, né? Ele tinha chegado, era na América. E em 1498, o navegador Vasco da Gama foi que conseguiu o mesmo caminho feito pelo Bartolomeu Dias e ele chegou na cidade de Calicut, que é na Índia. E essa terra das Américas, que inclusive está o Brasil, né? Foi quando ele descobriu aí, né, a América, ele recebeu esse nome porque o Américo Vespúcio, quem comprovou essa descoberta. Então, como o nome dele era Américo, aí eles colocaram o nome de América. Então, para vocês entenderem melhor, ficou assim. A viagem de Bartolomeu Dias, ele contornou a África, chegando ao Cabo das Tormentas, depois que ele começou a chamar de Cabo da Boa Esperança, e achando ser possível chegar até as Índias por esse caminho. E aí veio a viagem do Vasco da Gama, que conseguiu realizar a primeira viagem completa às Índias e atingiu a cidade de Calicut. Já a viagem do Américo Vespúcio, ele percorreu o mesmo caminho feito pelo Cristóvão Colombo, até que ele percebeu que o Cristóvão Colombo não tinha chegado às Índias, ele tinha chegado na América, por isso que o nome ficou América, por causa do Américo Vespúcio, tá certo, gente? Daí, gente, como Portugal e a Espanha, eles viviam brigando.
Eles brigavam pelas terras que já eram descobertas, eles brigavam pelas terras que ainda ia ser descobertas. Então, o Papa espanhol, Alexandre VI, dividiu o mundo, né, usando uma linha imaginária que garantia à Espanha a maior parte da terra. Só que aí, Dom João II, rei de Portugal, ele não concordou com isso. Então, depois de várias negociações, em 1494, na cidade de Tordesilhas, o Portugal e a Espanha eles assinaram um tratado que estabelecia uma linha no meridiano imaginário, situado a 370 léguas a oeste das ilhas do Cabo Verde, na costa da África. Então, as terras existentes a oeste dessa linha seria da Espanha, e as terras existentes depois do leste seria de Portugal. Então, esse tratado, gente, como ele foi assinado em Tordesilhas, ficou conhecido como o Tratado de Tordesilhas. Aí, o que aconteceu? Depois que eles assinaram o Tratado de Tordesilhas, o Dom Manuel, que era o rei de Portugal, ele chamou o navegante, que era o Pedro Álvares Cabral. E ele mandou ele comandar uma esquadra de 13 navios e mais de 1.500 homens. Para quê? Ele tinha que sair para aumentar as rotas comerciais e também ele ia encontrar novas terras, porque o rei ele queria estabelecer feitorias nas Índias e estabelecer um comércio entre o Portugal e o Oriente. Então, o Cabral ele saiu de Portugal no dia 9 de março de 1500 e seguiu a mesma rota do navegador Vasco da Gama. Então, gente, foi assim. No dia 21 de abril, surgiu os primeiros sinais de terra, aves e folhas na água. No dia 22 de abril foi avistado um monte, que foi denominado como Monte Pascoal porque era tempo de Páscoa. No dia 24 de abril, a esquadra chegou perto da terra para ancorar as embarcações e foi encontrado um lugar seguro, que recebeu o nome de Porto Seguro. Atualmente é Baía Cabralha, no estado da Bahia. No dia 26 de abril, Frei Henrique Soares de Coimbra celebrou a primeira missa no Ilhéu da Coroa Vermelha. No dia 1º de maio, em terra firme, foi celebrada a segunda missa do Brasil. No dia 2 de maio, a caravela de Gaspar de Lemos regressou a Portugal levando uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha, que relatava o descobrimento da nova terra e ele descrevia os habitantes, que eram os índios, certo, gente? O restante da esquadra seguiu para as Índias a fim de cumprir a missão comercial a que se destinava. O nome do nosso país, gente, nem sempre foi Brasil, viu? Ele recebeu vários nomes. O primeiro nome foi Ilha de Vera Cruz, por acharem que era uma ilha. Depois, eles chamaram de Terra de Santa Cruz. E, enfim, porque tinha muito pau-brasil no litoral, ele recebeu o nome de Brasil. Os habitantes que estavam aqui no Brasil, eles ficaram sendo chamados de índios, né? E eles receberam esse nome porque os portugueses chegaram ao Brasil enquanto tentavam chegar às Índias. Por isso que o nome deles é índios, tá certo? As viagens marítimas eram importantes porque os europeus queriam encontrar novas terras e riquezas. Um dos objetivos das viagens era chegar às Índias. Os monstros marinhos eram perigos imaginários. Eles passavam tanto tempo no mar, gente, que eles imaginavam que tinha monstro marinho, eles imaginavam mil e uma coisas, certo? Então, os monstros marinhos eram perigos imaginários, era tudo coisa da imaginação deles. Então, gente, essa foi a nossa aula, certo? Acompanhe o vídeo com o livro na mão. Olhe as perguntas. Quando você for você for responder, gente, as páginas, você volta no vídeo que você vai ver que todas as respostas estão no vídeo, tá certo? Um beijo a todos e até a próxima, gente. Tchau, tchau.